Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, sejam então bem-vindos. Hoje estou aqui muito bem acompanhada por uma mulher que muito me inspira pela sua caminhada e, acima de tudo, pela forma como ela se foi, de alguma forma, desafiando e dando forma ao seu sonho e aos seus sonhos que vão aparecendo pela vida e pelos passos que a vida lhe propõe. A Daniela foi. Não, foi, não sei. Está no caminho de deixar de ser, vou colocar antes assim, está no caminho de deixar de ser terapeuta da fala para se dedicar inteiramente a esta parte do coaching e, neste caso, do coaching da comunicação, que é a sua paixão. Exatamente, a Daniela é apaixonada por comunicação e quer fazer da comunicação a sua vida. Bem-vinda, Daniela. Obrigada por teres aceito aqui o meu convite. Espero que te tenha apresentado devidamente. E estou muito, 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 muito feliz por estares aqui à conversa comigo para que nós possamos falar sobre esta nossa paixão, que é a comunicação, cada uma aqui no seu aspecto. Bem-vinda, minha querida. Olá, Liliana, obrigada. E este foi e às vezes é difícil nós deixarmos de ser coisas, funções e assumir papéis que durante muito tempo assumimos e encararmos que agora a nossa fase e a nossa vida é por outro caminho. Por isso, também para mim ainda é difícil eu perceber o foi, se é no presente, se é no passado, por ainda estar numa altura de transição. Mas é um processo, é um caminho e nós sabemos que o caminho faz-se caminhando e por isso mesmo as coisas vão tomando rumo e tomando sentido à medida que nós agimos e que nos propomos aos desafios. Ora, se calhar vamos começar por esta palavra, transição. Transição, que é realmente aqui uma palavra que acaba por unir-nos também, unir-nos aqui as nossas vidas. Nós conhecemos-nos numa outra vida. Foi há pouco tempo, sim, não foi há muito tempo. Foram há cerca de 3, 4 anos, tanto, que nós nos conhecemos, e ambas estávamos dedicadas a outra vida. Ambas éramos pessoas muito diferentes. Eu costumo dizer que no online 1 ano equivale a 7 anos, que é basicamente um ano de cão, não é? E o tempo passa assim muito, 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 muito depressa. Na verdade, estávamos ambas ainda apaixonadas pela nossa vida anterior, vou-lhe chamar assim, não é? Não é tanto pela nossa vida anterior, mas eu diria pelos nossos projetos anteriores, os quais nós nos dedicamos tão intensamente. Eu, no meu caso, na área da educação e tu na área da terapia da fala. 4 anos que mudaram e muito as nossas vidas. 1 ano de cão, não é? que equivale a 7 anos, que basicamente são aqui mudanças que nós vamos fazendo muito, muito rapidamente. Daniela, se há 4 anos atrás pudesses espreitar a tua vida atualmente, ficavas surpreendida? Muito surpreendida. Muito surpreendida, principalmente pela questão, se alguém me dissesse há 4 anos que eu ia trabalhar com comunicação, que eu ia ajudar pessoas a serem comunicativamente melhores, e mesmo eu própria, que a minha comunicação ia evoluir tanto, ia ser tão diferente e ia conseguir estar tão presente na minha comunicação, eu nunca diria que ia estar aqui há 4 anos atrás. Mas isso é a beleza da vida também, é nós irmos seguindo este rumo e percebendo o que é que a vida tem para nós. Claro que algo que nós tivemos muito, e mesmo quando nós falamos nesta vida anterior, algo que nós tínhamos muito em comum, ainda que fôssemos diferentes, era a questão de fazer e de encarar os desafios. E fossem eles qual fossem, nós estávamos dispostas a fazer, a mexer e a ter resultados e fazer coisas diferentes. E ser criativas ao ponto de fazer coisas diferentes. E acho que isso foi um ponto em comum entre nós e por isso é que acho que
tanta coisa muda em 4 anos. Porque quando as pessoas se propõem a desafiar-se, acabam por fazer coisas diferentes, por perceber o que é que realmente querem fazer, descobrir o seu propósito. Neste caso, eu descobri que eu queria ir para a comunicação, que há mais de 4 anos era a área da minha vida que eu mais temia. E o nosso propósito está muito alinhado muitas das vezes com aquilo que nós mais tememos. Yeah. É mesmo isso, é mesmo isso. Olhar para trás e perceber que 4 anos mudaram tanto a nossa vida é de alguma forma surpreendente, mas é também maravilhoso perceber que num segundo nós podemos mudar a nossa vida, podemos mudar o rumo daquilo que nós queremos, daquilo que nós desejamos e aproximar-nos cada vez mais deste propósito. Foi exatamente esta a palavra que tu utilizaste. Eu acho que esta caminhada de busca pelo propósito, e que eu acho que o propósito vai mudando ao longo do tempo que nós vamos mudando também, esta caminhada da busca pelo propósito é desafiante, mas quando nos propomos a ser, acima de tudo, pessoas únicas, pessoas que realmente podem e querem fazer a diferença, principalmente nas suas vidas e depois na vida dos outros, faz toda a diferença. Daniela, se tu hoje tivesses uma varinha de condão ou uma máquina do tempo, para ser mais específica, se tivesse uma máquina do tempo e pudesses alterar alguma coisa que te fizesse encontrar o teu propósito mais cedo, tu utilizarias ou não? Não. Não, porque o que eu percebo hoje, enquanto Daniela e enquanto trabalho, enquanto coaching de comunicação e aquilo que eu faço, o que eu percebo é que eu precisei de passar por todos os processos, e quando eu digo todos os processos, é os processos de dor, de frustração, de não me conseguir comunicar, de ser introvertida, de sofrer com a comunicação, para hoje eu compreender-me a mim, compreender os meus desafios e conseguir ajudar de uma forma diferente os meus clientes e quem se atravessa na minha vida. Porque, acima de tudo, as pessoas que eu tenho atraído são pessoas que têm dificuldades em transmitir uma mensagem com confiança. E eu já tive questões destas. Eu já tive, muitas das vezes, questões de insegurança, incerteza, ansiedade e de não conseguir transmitir uma mensagem com confiança. Por isso, eu não pegava na varinha e não mudava nada, porque este processo e este caminho fez-me hoje conseguir estar mais sólida, conseguir divertir-me no processo de comunicação, conseguir encontrar conforto no desconforto e a presença. E no início, lá atrás, quando eu falava em comunicação e pensava, quero transmitir uma mensagem com confiante, eu não estava confiante. E eu hoje consigo estar confiante, consigo transmitir esta mensagem. Por isso, foi preciso este processo, foi preciso eu passar pelas coisas para hoje conseguir ajudar com outro tipo de consciência, outra maturidade, para que consiga alcançar estes resultados e ajudar as pessoas de uma forma diferente. Por isso, não mudava nada. Tal e qual, tal e qual. Muitas vezes o que é que acontece? É que nós queremos apressar-nos, não é? Queremos passar etapas, queremos passar desafios e quando estamos dentro do desafio é difícil, a verdade é que é difícil. Por vezes é difícil percebermos, caramba, agora que eu preciso desta pedra aqui à minha frente, mas se calhar a pedra que nós temos à nossa frente é mesmo aquilo que nós precisamos para nos levar ao caminho, para podermos ajudar realmente as pessoas da melhor forma e chegar até elas da melhor forma. Eu acho isto fantástico, nós podemos apreciar a viagem, não é? Acima de tudo, podermos apreciar a viagem, ainda que a viagem não seja apenas um mar de pétalas de rosa, porque dentro daquele mar de rosas existem alguns espinhos, e alguns espinhos acabam por nos picar e nos ferir, mas fazem parte do caminho. Eu acho que isto é extraordinário. Agora, se calhar começando pela primeira pergunta, agora que já adiantamos aqui um pouquinho, quem és tu, Daniela? Conta-me. A Daniela, tu começaste por introduzir mulher. Eu era uma menina muito introvertida, com muitas questões de comunicação para resolver, que veio de uma família de tagarelas, uma família de extrovertidos e que muitas das vezes sentiu que não encaixava, precisamente porque tinha muitas ideias na sua cabeça, era muito criativa, tinha muitas coisas para dizer, mas não sabia como dizer essas coisas, como transmitir a sua mensagem,
como conseguir comunicar, porque se boicotava sempre quando abria a boca para falar, se comparava muito com quem era extrovertido, quem dizia mais coisas, acreditava nessa altura que quem dizia mais tinha mais coisas a dizer e dizia com mais impacto. Portanto, foi aqui algumas crenças que esta menina foi crescendo e tornando-se mulher, e foi percebendo que havia muitas crenças que já estavam a limitar, muito trabalho para fazer no sentido de autoconhecimento e principalmente a nível de comunicação. Das coisas que esta menina dizia na sua cabeça lá atrás, esta menina foi-se começando a trabalhar a sua comunicação, a ser mulher e a perceber que não há nada de mal em falar menos. Pelo contrário, e comecei a perceber que o facto de eu falar menos me colocava em vantagem em algumas situações, porque eu conseguia ouvir de uma outra forma, conseguia perceber os meus pontos fortes e ver coisas que talvez quem falasse mais e quem tivesse com ruído não conseguiria ver. Por isso foi aprendendo a trabalhar a sua comunicação, a perceber que o seu caminho de comunicação e de trabalho seria por aqui, ainda que às vezes dá medo pensar que dá medo e dá receios pensar que o meu caminho é por aqui, porque muitas das vezes nós temos a memória, nós temos as representações, temos as experiências e às vezes parece que há tipo sinais que vêm e que nos levam a questionar, mas nada como um trabalho de autoconhecimento e de pensar, não, o que é que eu valorizo, o que é que eu quero fazer e é daqui para a frente. Por isso, a Daniela hoje é uma mulher que ainda tem a menina cá dentro e há de sempre ter, uma menina que precisa de atenção às vezes, mas que, acima de tudo, tem muita vontade de fazer acontecer, é criativa, gosta de se desafiar, gosta de estar em silêncio e desconstruiu a crença de que quem mais fala é quem mais diz. Mais vale falar menos, mas com impacto. Mesmo. Olha, e o que é que tu dirias hoje? Se lá está, vamos continuar esta história da viagem do tempo. O que é que tu dirias hoje à Daniela pequenina, que se começou a perceber que tinha estas dificuldades, desafios de comunicação? O que é que tu lhe dirias? Diria-lhe para acreditar e para continuar a ter fé nas suas ideias, porque elas já estavam na sua cabeça. Para continuar, para persistir, para insistir, que foi algo que eu sempre fui fazendo, só que as coisas começaram a acontecer quando eu comecei a dar os meus pequenos saltos de fé. Por isso, eu diria-lhe a mesma coisa, para continuar e para, ainda que fosse na cabeça, para continuar a acreditar que ela tinha ideias. O resto fez-se e o resto acabou por se lidar ao longo da vida. Olha, como é que foi crescer numa família de tagarelas a pensar que eras a única que não era assim tão tagarela como o resto que te rodeava? Ai, não foi fácil. Não foi fácil porque muitas das vezes há as questões da comparação e isto é inevitável. Mesmo que eu agora olho para trás, se calhar não era tão imposto pelos outros, mas na minha versão e na minha visão de ver o mundo, eu sentia essa responsabilidade, eu sentia esse peso, porque se associava também como eles todos comunicavam mais, quem comunicava mais era mais desenrascado. E depois eu chegava à escola e na escola as minhas avaliações era muito dedicada, muito criativa, muito organizada, mas precisa de comunicar mais, deve comunicar mais. E então eu via a comunicação como um problema gigante. Na minha cabeça eu tinha um problema e tinha algo que tinha que resolver e que não sabia como resolver, porque era em casa, havia esta comparação com a minha irmã mais nova, que ela falava pelos cotovelos, então associava-se muito isto de, por exemplo, de estarmos num café. A minha irmã pegava, ia pagar, dar os trocos, fazia tudo, acontecia, falava com toda a gente e os meus pais viam aquilo como, ok, ela é desenrascada, porque é que tu não consegues? Ainda por cima tu és a mais velha. Ela desenrasca-se e havia na minha cabeça, ok, ela é desenrascada, comunica mais. Eu não sou desenrascada, eu não me comunico, eu não consigo ter coragem para entregar os trocos ao senhor do café, conversar com ele, então começou a haver desde cedo na minha cabeça muitas generalizações,
muito esta questão da comparação e até eu perceber que as coisas não eram assim tanto como eu idealizei na minha cabeça, então houve muitos momentos de frustração, muitos momentos de tristeza, principalmente quando eu chegava à escola e depois tinha este reforço de casa, este reforço de escola e tinha às vezes que preparar trabalhos. Eu na noite anterior era uma situação em que eu imaginava os cenários todos na minha cabeça, chegava lá, não dizia nem metade daquilo que tinha para dizer e ficava frustradíssima, mas era um momento de desafio que eu gostava de preparar uma apresentação, mas depois a parte da comunicação esbarrava sempre contra a parede. Olha, e como é que tu te sentias? Não, aliás, qual é que foi o momento em que tu sentiste que, apesar de não comunicares tanto como tu gostarias, comparando com os outros, não é? Sempre com esta medida de comparação, tu eras suficiente. Bem, que pergunta. É assim, importa se Já foi calhar. mais crescida? Já foi mais Já crescida? foi mais crescida, já. É assim, eu costumo dizer que tive o meu primeiro ato de coragem na comunicação, que foi quando eu cheguei a casa e disse aos meus pais que eu queria ser terapeuta da fala e que queria ir para a terapia da fala, sem saber muito do que é que a profissão tinha para me dar. Isto Mas já com 16, 17 anos? sim, 17. Sim, eu no secundário, no 10º ano, já estava a ver terapia da fala, mas sim, depois de eu ir para a universidade, sim, foi o meu primeiro ato de coragem que, na altura, eu ainda me lembro dos comentários em casa. Foi, mas tu não falas, como é que queres ir para a terapeuta da fala? E a minha família viu aquilo como uma surpresa, um desafio, e disse, ai não, é agora que eu vou para a terapia da fala. Faz-me sentido. E depois a minha parte da dedicação, de explorar a profissão, andar a pesquisar ao máximo, eu não, é por aqui que eu vou. E fui para a terapia da fala, foi o meu primeiro ato de coragem, tinha muitas apresentações na licenciatura, comecei a perceber que a coisa ia ficar, sem ainda trabalhar muito intencionalmente a minha comunicação, as coisas iam ficando mais fáceis. Até que depois a profissão também me ajudou a desbloquear, mesmo a parte de comunicar com crianças, comunicar com pais, comunicar com membros da equipa, ter reuniões de trabalho com pessoas diferentes. Isto ajudou-me já a trabalhar um bocadinho a minha confiança e a minha segurança. Isto tudo fora da família. Isto tudo fora da família, sim. Isto tudo fora da família. Mas assim, quando eu senti que o meu caminho de comunicação era por aqui, foi quando mesmo eu decidi parar. Parei 3 meses a terapia da fala, havia aqui alguns sinais de insatisfação, porque eu começava a perceber que estava a ir por muitas frentes e não havia coisas que já não me estavam a servir. E então este trabalho de autoconhecimento e neste trabalho de paragem houve um desafio que me fizeram de gravar um vídeo para apresentar. E foi a primeira vez que eu gravei um vídeo e que estive assim de choque com a minha comunicação. Pensei, oh meu Deus, isto está tão péssimo, mas isto tem que ir porque é o compromisso e tem que ficar, e eu comprometi-me. E então foi assim o meu primeiro desafio comunicativo, que foi entregue, mas eu já tinha o bichinho e comecei a fazer desenvolvimento pessoal, programação neurolinguística e tinha aqui o bichinho de como juntar a terapia da fala e havia a certificação de coaching de comunicação e foi aí que eu comecei a juntar peças, eu comecei a perceber que havia estratégias, que havia técnicas, que havia ferramentas que podiam ser implementadas para efetivamente eu fazer diferente e para ajudar as outras pessoas. E assim o wow foi quando eu ajudei efetivamente uma pessoa a trabalhar a sua comunicação, a preparar uma apresentação e aí é que foi... E eu arrepio-me quando falo disto porque foi eu sentir que estava a fazer parte de um momento especial na vida de uma pessoa, eu ver-me que eu já estive lá, eu estive naquele sítio onde aquela pessoa está, tantas e tantas vezes, e eu hoje consigo ter ferramentas, consigo ter estratégias, consigo trazer dicas e consigo trabalhar em conjunto com a pessoa para superar estes desafios de comunicação. Yeah. Oh.
Olha, e automaticamente, à medida que tu foste trabalhando todos estes aspectos de comunicação e autoconhecimento e não só, isto teve uma repercussão também na tua comunicação familiar, não é? Porque nós não deixamos de ser só uma, não é? Sim. E calculo que seja aí nessa parte mais familiar em que esteja aqui o desafio maior. Como é que foi considerada esta tua evolução que tu foste tendo, não é? Que foi uma evolução bastante grande e até bastante rápida. Como é que foi encarado da parte familiar esta nova Daniela que hoje tenho aqui à minha frente? No início não foi fácil, até porque eu mudei muitas coisas. Eu mudei a comunicação, eu mudei a alimentação, eu mudei o meu estilo de vida e às vezes sou assim vista como diferente, estranha, está sempre a inventar o que é que vai fazer agora, mas no fundo, e principalmente quando eu lancei o podcast, a minha família começou a ouvir o podcast e começou a ver quando eu ia para lives, ia para entrevistas e acho que os meus pais só ao começarem a ver que eu efetivamente estava a fazer coisas no sentido de comunicação é que me começaram a levar mais a sério e a pensar, ok, ela comunica. Ela comunica, ela tem a sua forma de comunicar e é assim e pronto. E eu hoje consigo mais recatar-me, mesmo em termos de familiar, sabes? Já não sinto aquele peso e aquela culpa. Eu estou em silêncio porque sou assim. Eu não tenho que estar sempre a falar. E isto deu-me esta maturidade para saber estar em família. Yeah. E acho que essa foi a principal diferença, sim. Yeah. Hoje em dia, achas que já tens o teu lugar ou ainda procuras encaixar-te? Achas que já encontraste o teu lugar? Porque já tinhas o teu lugar efetivamente, só não o tinhas encontrado ainda. Sim. E agora, hoje em dia, como é que estamos? Sim, sim, completamente. Temos o lugar, tenho o meu lugar marcado. Tenho a minha forma de ver as coisas e os meus desafios ao meu jeito. E primeiro pergunto-me a mim, Daniela, o que é que eu quero? O que é que eu quero? E depois, sim, comunico, a nível familiar, ao meu marido, a quem tenho mais próximo, amigos, o que é que. Comunico o que é que eu vou fazer. Mas já depois de estar em silêncio comigo e de ter validado comigo o que é que eu quero fazer. E já tenho um lugar marcado e um lugar definido, sem dúvida. Yeah. Olha, como é que tu te sentiste quando percebeste que o lugar estava efetivamente lá e que tu sabias que o tinhas encontrado e que tinhas confiança para anunciar que esse lugar era teu e que as tuas convicções, as tuas decisões estavam tomadas e independentemente daquilo que A, B, C ou D achasse, no fundo, tu sabias que o que é que tinhas para fazer. Como é que te sentiste? Ai, completamente leve. É assim, no início dá medo, porque é como eu disse, é papéis que nós assumimos durante muito tempo e que vamos descamando e vamos deixando de ter. E quando nós partimos do princípio que não, é isto que eu quero fazer, este é o meu papel, esta sou eu com os meus valores aqui. É isto que me representa porque eu estou alinhada com esta forma de estar. Leveza, sem dúvida. É sair um peso de cima, é deixar de estar só na minha cabeça e efetivamente o meu comportamento estar alinhado com aquilo que eu estou a pensar e os outros são só os outros. Exatamente. Olha, e o que é que hoje em dia, vamos lá voltar à história da máquina do tempo. Hoje em dia, se a Daniela pequenina pudesse viajar e ver a Daniela crescida, o que é que a Daniela crescida conquistou? O que é que a Daniela crescida faz? Como é que a Daniela crescida é? E como é que ela se assume? O que é que tu achas que a Daniela pequenina ia sentir? Ui, ali olhar, tanta coisa, tanta coisa que tu fizeste. E acima de tudo, ia sentir muito orgulho pelas coisas que eu fiz e que eram tão difíceis e que foram ficando tão mais fáceis, porque me propus a fazer e propus a ter esses pequenos saltos de fé, atos de coragem
E por isso ia ficar extremamente feliz, extremamente orgulhosa por tudo aquilo que eu conquistei. Achas que a Daniela pequenina tinha noção da vida maravilhosa que estava à frente dela? Não. Não tinha. Por um lado, tinha aquela. Já a ver a luz ao fundo do túnel? Ela estava lá, ela ia aparecendo. Mas depois, no dia a dia, com a parte do conviver com as outras pessoas, de ser na escola, estes comentários, aquilo afetava, porque eu sou muito sensível, e aquilo acabava por me afetar. E então, eu, de vez em quando, olhava para aquela luz que estava lá, mas muitas das vezes era difícil eu acreditar que iria ter esta vida centrada principalmente no âmbito da comunicação. Eu acho que isso é fantástico, não é? No fundo, nós percebermos o caminho que já fomos fazendo e de percebermos que, uau, é possível, tu conseguiste. E eu acho que isso é maravilhoso, 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 maravilhoso. Olha, então e vamos andar agora na máquina do tempo. Acho que a máquina do tempo hoje vai andar aqui presente. E eu lembro-me de conhecer a Daniela numa outra fase de vida, eu própria também numa outra fase de vida, e de alguma forma percebermos que havia aqui alguma coisa que nós tínhamos em comum e que nos aproximava e que criou aqui alguma empatia. A vida é a vida, afastou-nos de alguma forma até ao dia em que decidimos marcar uma reunião e falámos sobre aquilo que andávamos a fazer hoje em dia. E que aquela sementinha de empatia voltou ao de cima e voltámos realmente aqui a perceber que talvez as nossas vidas se pudessem entrelaçar novamente e que pudéssemos, acima de tudo, aqui aprender uma com a outra, que eu acho que isto é extraordinário, nós podermos fazer isto. Daniela, eu sei que te lembras bem das nossas reuniões e de tantas coisas que nós pensámos. E dessa em específico. O que é que tu sentiste quando percebeste exatamente o que a maluca da Liliana andava aqui a tentar colocar em prática e a ajudar pessoas a dar voz aos seus negócios e que ela te fez a questão, por que não um podcast? Uhum. No início, eu nem sabia o que era um podcast, para tu veres. Eu lembro-me de estar, é giro, eu lembro-me dessa reunião muito bem, porque essa pergunta assentou que nem uma luva, porque eu lembro-me de nessa reunião eu querer divulgar muito o meu trabalho e querer divulgar aquilo que estava a fazer e a nova área que eu estava a abraçar e querer chegar a novas pessoas, divulgar a área do coaching de comunicação, mas ao mesmo tempo eu estava, porque a minha comunicação ainda não estava trabalhada, eu estava a sentir muita frustração e não sabia, no meio da lista toda de coisas que há para fazer, gravar vídeos, canal do YouTube, fazer stories, imensa coisa, eu não estava a conseguir encontrar algo que me servisse, que fosse válido para mim e que servisse para eu divulgar aquilo que queria, sem ter assim demasiado esforço, sem entrar em zonas de pânico. E então, nessa reunião, acho que fomos acabando por partilhar, eu partilhei-te a minha frustração, partilhei-te aqui os meus desafios, e tu partilhaste também o que andavas a fazer, e tu ouviste-me, e tu, por que não? Mas olha, como estratégia para divulgar, por que não um podcast? E eu, nunca ouvi falar de podcasts, eu não sabia o que era, ok. Eu lembro-me de sair dessa reunião e pensar, ok, vou começar a ouvir podcasts e ver em que é que consiste. E foi aí que eu comecei a entrar, a ouvir, a aprender. E eu, ok, um podcast. Tanto é que começou a fazer parte da minha rotina ter podcasts. E estar sempre a ouvir podcasts, perceber o que é que gostava de ouvir, qual é que era o meu interesse. E começar a pensar, ok, se eu um dia criasse um podcast, como é que poderia ser? O que é que eu poderia incluir? Mas muito assim a medo. Nos inícios é sempre aqueles receios. Mas o que é que ficou? Porque não um podcast? A Liliana está-me a desafiar. Bora lá experimentar. No meio daquela lista toda, porque não um podcast? Vamos avançar com o podcast. E houve este abraçar do compromisso, o confiar em ti. Confiar em ti, confiar no processo. Abraçar e conseguir
e conseguir pôr em prática. E no fundo, também o que acabou por acontecer é, pronto, se não servir, pronto, pelo menos tentei. A verdade é que serviu muito bem. Não me imagino a não fazer podcast, porque no fundo eu encontrei a minha comunicação representada aqui. E eu consegui estar a divulgar o meu trabalho, a divulgar aquilo que eu faço, a divulgar o meu negócio, mas é muito mais do que um podcast de negócio. Acaba por ser um podcast da Daniela, onde divulga também a parte das experiências, onde também traz pessoas diferentes para divulgar a área da comunicação, por isso acabou por ser assim, uma cereja no topo do bolo, ser o princípio, ser o meio, ser o fim. Yeah. Ser o princípio, ser o meio, ser o fim. Que bela definição aqui de podcast, não é? Eu acho que isto é extraordinário. Daniela, se tu não tivesse aceito o meu desafio, como é que estava a tua comunicação hoje? Não sei. Não sei mesmo. Não sei. Eu sei que algo que eu tenho e que sempre tive foi a questão da persistência. E isso eu sempre fui persistente. Possivelmente estaria a tentar 1001 coisas e se calhar nenhuma dessas coisas me iria servir. Porque o que eu descobri com o podcast foi esta parte de conseguir ter um resultado imediato, principalmente em comunicação. Eu conseguir gravar, fechar, ouvir-me, fazer toda a minha autoanálise com aquilo que eu sei de comunicação, rever, ok, da próxima semana é isto, isto e isto, vou fazer diferente. Claro que com os vídeos, claro que com outras estratégias também dá. A questão é, o podcast acaba por ser uma forma diferente de fazer as coisas. No sentido de, estás tu e um microfone numa sala, a falar. E não estás só tu e o microfone. Estás tu, o microfone, está todo o teu conteúdo, aquilo que tu sabes, estão os teus pensamentos, estão a questão dos sabotadores, estás a tentar imaginar que do outro lado está alguém que te está a ouvir. Há muita coisa por detrás. Há um processo que se vai aprendendo a gerir à medida que se vai fazendo podcasts. E acho que a magia está aí. Yeah. É mesmo, é mesmo. Eu diria que vamos enchendo a sala com tudo isto, não é? Connosco, em primeiro lugar, com os nossos desafios que vamos tendo, com a nossa mensagem, com a mensagem que nós queremos partilhar, com as crenças e aquelas coisas que nos fazem, aquelas vozinhas que nos costumam dizer aqui algumas coisas ao ouvido, com as pessoas que nós impactamos e que são impactadas pela nossa mensagem e também, no fundo, com aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre o nosso negócio, sobre quem somos e sobre aquilo que fazemos. E eu acho que isso é extraordinário, podermos encher a sala desta maneira. Olha, hoje em dia, como é que tu te defines como empreendedora podcaster? Se houvesse assim uma definição que tu pudesses dar a quem tu és como empreendedora, como podcaster, o que é que tu dirias? Olha, alguém que adora criar podcasts e que não imagina, eu não imagino a minha parte de empreendedora sem o podcast, porque como eu disse há bocado, o podcast é o princípio, o meio e o fim. A minha ideia central é o podcast e foi muito mais fácil para mim, enquanto empreendedora, eu focar-me. Ok, o podcast é o centro, à volta vai estar o resto da divulgação, mas em primeiro está o podcast. E tudo isto vai andar à volta do podcast. E no fundo, simplificou-me a minha visão, a minha forma de estar e a minha forma de viver como empreendedora. Simplificar. Acho que é aqui uma palavra que é a busca que muitos de nós, empreendedores e empreendedoras, temos. Procurar simplificar. Procurar simplificar processos, procurar simplificar comunicação, procurar simplificar, às vezes, até a nossa vida. E isto nem sempre é fácil, porque as coisas simples geralmente são as mais desafiantes. Mas
No caso do podcast não é bem assim, pois não, Daniela? Não. No início, lá está, como eu não conhecia o mundo dos Parecia um bicho de podcasts, 7 cabeças, não é? parecia um bicho de 7 cabeças. Parecia um bicho de 7 cabeças e mesmo quando começamos com as aulas e tivemos que definir uma data para sair o podcast e eu estava no início, nós já tínhamos que definir uma data, a data era definida e eu pensava assim, mas a data é tipo já daqui a 1 mês e meio e eu ainda não sei nada. Mas a verdade é que acaba por ser simples, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada que não se faça, é algo muito prático, é algo muito leve de implementar, ainda que a tua comunicação não seja leve, mas aqui também, como eu digo, o podcast é uma escola de comunicação, é um facto que a comunicação vai ficando mais leve à medida que se cria um podcast e que se faz um trabalho intencional à volta da comunicação. Yeah, é mesmo. E trazer esta simplificação, não é simplicidade, porque não é simplicidade, é mesmo simplificar, não é? Trazer esta simplificação não é, é leve, lá está. Não é desafiante, é mesmo leve. Pelo menos é assim que eu encaro, enquanto empreendedora podcaster. E tu, Daniela, também é assim desta forma leve que tu Sim. encaras isto? Sim, e vai ficando mais leve no início, e aqui com um exemplo prático. Sim. No início, quando começamos, queremos fazer, e vem a questão da perfeição, vem a questão de queremos um guião, queremos seguir o guião, temos estes pontos, mas à medida que o tempo vai passando, a coisa vai ficando mais leve e nós acabamos por seguir o processo e por confiar no processo. Até porque se já estamos tão focadas na questão do podcast e se é por aqui o foco, nós vamos aprender a ganhar com o podcast e vamos libertando coisas em nós, na nossa comunicação, no nosso processo de fazer as coisas, no que é que resulta para nós, porque também é muito isto, perceber que, e aqui a nível de turma temos vários colegas e cada uma tem a sua forma de encarar o podcast para o seu negócio, para a sua vida e a sua forma de fazer as coisas. E isto é bonito de se ver e é bonito também depois de haver esta partilha entre nós de, olha, eu faço assim, eu faço assado, compilar, testar, validar. Esta é a magia. É mesmo, é que é mesmo mágico. Eu acredito muito neste processo de melhoria contínua e não é por acaso que eu estou sempre a partilhar convosco que o podcast é um processo de melhoria contínua. E o pior que pode acontecer é vocês gravarem o vosso primeiro episódio. A partir daí é sempre, 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 sempre a melhorar. Daniela, este processo de melhoria contínua, quando eu no início vos dizia que era mesmo um processo de melhoria contínua, o que é que tu pensavas na tua cabeça? Lá está a Liliana com as suas balelas? Ou o que é que tu pensavas realmente Olha, nos sobre primeiros este assunto? há aquela tendência de nós, e nós já falamos disto nesta conversa, de queremos os resultados rápidos. Yeah. E então no início saía um episódio, saía outro, e eu, onde é que está a melhoria contínua que eu não estou a ver? Eu continuo com as minhas bengalas, eu continuo a minha voz a tremer, eu continuo a boicotar-me, a vir o síndrome da impostora, eu continuo, mas confiar, não perder o centro, continuar a perceber que se estamos num processo de 6 meses, estamos num processo de 3 meses, confiar, ok, vamos dar este tempo, precisamos dar tempo ao tempo, precisamos de ter paciência para confiar no processo. E hoje eu olho para trás e penso, ainda bem que confiei, ainda bem que te ouvi, Liliana, ainda bem que continuei na comunidade para conseguir ter esta base para conseguir perceber o que é que eu quero, perceber esta melhoria contínua e ver esta melhoria contínua em ação. E hoje, olhando para trás para o primeiro episódio, olha, por acaso ainda não ouvi, mas... mas indo para trás, certamente que, pelo menos já sei que nesse primeiro episódio havia uma parte que eu estava a ler. Ok, está tudo certo, eu estava a ler, não estava confiante. Li. Houve uma parte que li que eu não estava confiante para contar uma parte da minha história. Hoje eu contei a minha história, não contei quem era eu, de onde é que eu vi. Já está muito mais natural e sem dúvida que foi o podcast que também que impulsionou a contar a minha história de diferentes maneiras, de diferentes formas e de uma forma mais leve. Yeah. Eu acho que isso é extraordinário, não é? É nós podermos confiar no processo e avançar
com toda a verdade que nós temos, não é? E acima de tudo percebermos que, ok, é por aqui. Eu sinto-me bem a fazer podcast, então vamos por aqui, vamos continuar, vamos avançar, vamos vendo. E esta história dos resultados à pressa, que nós temos muito esta história de, ok, cada passo tem que ter uma consequência imediata, mas nós não sabemos que às vezes as consequências não são imediatas, que as consequências às vezes realmente vêm com o tempo, que os resultados vêm com o tempo, e trabalharmos a nossa paciência, lidarmos com as nossas expectativas, que muitas vezes nos frustram, é desafiante. E o mesmo acontece no podcast no início. Tu falaste aí realmente de primeiro episódio, segundo episódio, terceiro episódio, ok, mas eu continuo na mesma. De onde é que vem esta melhoria contínua que a Liliana me está aqui a falar? Isto acaba por ser frustrante. O que é que te fez continuar? Foi realmente só confiar naquilo que eu estava a dizer? Ou foi realmente esta história de tu persistires? Ou foi uma mistura de tudo? Acho que foi uma mistura de tudo e foi também eu começar a perceber que estavam a ouvir-me e que do outro lado começou a chover, porque no início a minha questão era, ok, melhoria contínua, estas questões, estas variáveis, mas será que alguém me vai ouvir? Era assim o meu top de questões que surgia, será que alguém me vai ouvir? A partir do momento que eu comecei a perceber que as pessoas começavam a ouvir, as pessoas começavam a falar de coisas que eu dizia, as pessoas, depois ao eu estar com elas presencialmente, mas tu disseste isto, mas tu... Ou do género, eu fui ver uma entrevista na televisão e lembrei-me de uma coisa que tu disseste, olha, muito mais consciente da comunicação. E eu pensei, ok, as pessoas estão-me a ouvir, está a chegar a alguém. E foi este culminar e foi perceber que este misto todo, perceber que sim, a mensagem está lá, está a chegar ao outro lado, está a surtir efeito e está a ter impacto. E isso acima de tudo, consigo atrair mais pessoas, as pessoas conseguem perceber o que é que eu faço, conseguem perceber o que é o coaching de comunicação e em que medida eu as consigo ajudar nas suas vidas, e olha, é isto. Eu acho que é extraordinário nós percebermos, ok, Daniela, tu começaste isto há meia dúzia de meses, vai fazer um ano, mas ainda falta algum tempo para este Sim. ano. Sim. É um resultado efetivamente rápido. Uhum. A verdade é esta, é um resultado efetivamente rápido, mas nós queremos resultados supersónicos. Eu acho que basicamente é isto que nós temos, queremos resultados supersónicos. Então, tendo em conta tudo isto que tu partilhaste, o que é que mudou na Daniela? O que é que mudou na Daniela pessoa e na Daniela empreendedora depois do podcast? Olha, na Daniela pessoa foi mesmo a questão da comunicação e da comunicação mais confiante. Eu transmitir esta mensagem que eu tanto queria transmitir, consegui transmitir com confiança. E ser extra podcast também. Hoje eu já abro o micro com muita mais facilidade e consigo gravar um episódio sem guião, tenho um tema, 2, 3 tópicos e vai. E consigo, se calhar, pegar e gravar uma story, fazer uma live sobre o conteúdo, consigo transferir para outros canais de comunicação de uma forma mais leve. Ok, posso só fazer aqui um parênteses então? Sim. Vou só aqui fazer um parênteses. Então, eu comecei a trabalhar com a Daniela em março de 2022 e que nós começámos aqui realmente neste mundo do podcast. E chegou-se aí a junho, eu acho que era para aí em junho, acho que sim, em que eu desafiei a Daniela, inclusive, para além dos outros alunos, a vir fazer uma live comigo. E a verdade é que a resposta foi imediata. Sim. Não sei bem o que é que nós vamos falar, mas sim. Se eu tivesse feito esta questão em março de 2022, qual era a tua resposta, Daniela? Ui, não, tenho que pensar. Sim, e até eu lembro-me dessa live, sabes porquê? Porque eu estava num dia daqueles de imenso trabalho, imensas solicitações, e eu pensar, vou chegar à noite, ainda vou ter que gravar, e eu à noite não funciono nada bem, ok, mas é para falar de uma coisa que eu gosto, e que eu estou a gostar. E logo de imediato eu consegui contrariar os meus receios a nível de comunicação e pensar, não, é isto que eu gosto. Eu já sei o que quero fazer. Vou aproveitar esta oportunidade.
Sim, sim. E foi no sentido da ótica de aproveitar as oportunidades. E à medida que eu percebo que consigo aproveitar as oportunidades, consigo ser mais flexível na minha comunicação, os resultados que eu acabo por ter são diferentes. E mesmo o eu gostar de me ouvir, o eu gostar de me ver, acaba por ser diferente, porque eu não preciso de controlar tudo o que digo. Relaxa, Yeah. vai! É mesmo, é mesmo. E quando terminamos a live, eu costumo ter sempre aquela brincadeira da canção da Frozen, do já passou, já passou. E a verdade é que eu vejo sempre na tua cara, vejo na cara de quem está em live comigo, e muitas vezes, muitas das pessoas que vêm em live comigo vêm pela primeira vez, e eu acho que isto é extraordinário, não é? Aceitam sem hesitações e vêm pela primeira vez, não é? Porque isto é realmente aqui um salto, é realmente aqui uma diferença muito grande. E eu lembro-me da Daniela, e sim, já eram pai 10 e qualquer coisa da noite, já era tarde. Para quem não sabe, a Daniela é uma mulher das manhãs, ao contrário, ao contrário de mim. Então, eu ainda estava com a pica toda, mas na verdade é que a Daniela também estava mesmo muito bem, porque tinha mesmo criado ali um mood para se sentir bem. E eu lembro-me da Daniela, disse-lhe assim, então, gostou assim tanto? Não, não gostou nada, eu até gostei. Eu até gostei. E eu acho que isso é tão extraordinário. Perceber como estes resultados rapidíssimos, não é? Março, abril, maio, junho, 3 meses, praticamente 3 meses. E como é que as mudanças efetivas acontecem, e eu diria que talvez não abrir e fechar de olhos. Uhum. Sim. Não é? E quando menos nós esperamos, nós já estamos com a comunicação mais leve, com a comunicação mais solta. Já aceitamos desafios diferentes, porque já temos aquela justa causa de nos superarmos a estar sozinhos com o microfone, a pegar no microfone e nos dar uma entrevista, a na entrevista levarmos um guião, mas ser completamente ao lado do guião, porque a pessoa está a pedir que a conversa vá para o outro lado, e tudo isto dá-nos estaleca, dá-nos resistência, dá-nos maturidade, crescimento, evolução, e é um caminho lindo de se fazer. É mesmo, é mesmo. Eu acho que é mesmo extraordinário percebermos que isto acontece. Então, e falta aqui a Daniela empreendedora. Nós já falaste da Daniela Pessoa, agora vamos falar da Daniela empreendedora. O que é que o podcast te trouxe? Olha, trouxe-me mais autoridade para falar de comunicação, trouxe-me pessoas novas, pessoas diferentes, trouxe-me clientes, que era algo que eu não estava a conseguir só a divulgar da forma como eu estava a divulgar. Aliás, que eu nem tinha uma forma unificada, como estava no meio de tudo, ia fazendo ao som da natureza, basicamente. E o facto de ter uma resposta mais unificada e de ter pessoas que efetivamente me ouvem, vão percebendo o que é que eu estou a dizer, do que é que eu estou a falar, começam a perguntar, acaba por ser mais fácil esta ligação e esta conexão com clientes ou com possíveis clientes, potenciais clientes. E isto marcou-me completamente a diferença. Depois, também encaro o podcast. Eu faço entrevistas, adoro fazer entrevistas, e eu vejo o podcast como a minha paixão, a parte do meu trabalho, a parte de fazer networking, porque à medida que eu estou a fazer entrevistas, estou a fazer networking, estou a falar com pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que estão mais ou menos na minha zona de desafio, mas que já consigo aqui gerir essa parte também, e acaba por me trazer resultados diferentes, contactos diferentes. Por isso é a escola de comunicação, é a escola de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, não sei mais que nomes dar. Imaginavas que ias ter esses resultados todos quando, em março de 2022, aceitaste este desafio? Não, não. Quais eram as tuas expectativas, Daniela? Minhas expectativas era sim eu pensar em ter clientes. Em ter clientes e ter pessoas com quem trabalhar na parte do coaching de comunicação. Ponto. Eu nunca pensei ter tanta confiança para falar em público como a que ganhei quando criei o podcast. Eu nunca pensei conseguir me imaginar em entrevistar pessoas e a gostar tanto de guiar uma conversa, de aprender, de aproveitar tanto o momento da entrevista que eu estou a aprender com a pessoa. É um momento em que eu estou a aprender e está ali, por acaso, está ali o microfone a gravar. E desligar, tirar esse peso de ai, o microfone está ligado, ai, a gravação, ai, o que os outros vão pensar. Não,
acho que foi a questão da presença na comunicação. Presença na comunicação é realmente algo que nós tanto precisamos cultivar. Quer seja quer seja exteriormente ao podcast, não é? Quer seja dentro, quer seja fora do podcast. Eu acho que isso é realmente extraordinário nós percebermos isto. O podcast mudou a tua vida? Depois disto tudo, como não? Não, eu costumo dizer que o podcast mudou completamente a minha vida e que realmente é algo que hoje em dia é uma não questão. É uma não questão, não é? Sim. É uma não questão. Mas isto de mudar a vida às vezes pode ser um peso, não é? Nós percebermos como é que vamos lidar aqui com todas as mudanças que foram acontecendo. Sendo as mudanças rápidas o quanto baste num podcast, o que é que tu dirias a uma pessoa que neste momento está a querer encontrar a forma certa para divulgar-se e divulgar a sua mensagem e o seu negócio? Focar-se numa só abordagem, que acho que é a base no meio de tanta informação que nós somos bombardeados. E se for alguém que ouve podcasts e que consegue perceber e sentir a conexão que tem ao ouvir podcasts, seja de diferentes áreas, seja uma área que não tenha nada a ver com a área da pessoa, seja de finanças, seja algo completamente dispar, mas se ela conseguir sentir, envolver-se na conversa, sentir que estão a falar para elas, então agora pergunto eu, por que não um podcast como estratégia? Mesmo que não esteja habituado a ouvir podcast, e agora vem aqui a minha parte, mesmo que não esteja habituado a ouvir podcast, mas que já tenha tentado outras estratégias e que tenha percebido que não está à vontade com essas mesmas estratégias, voltamos à questão. Por que não um podcast? Sim. Por que não um podcast? Acho que isso é realmente aqui extraordinário perceber que às vezes arriscamos, não sabemos muito bem onde é que nos vai levar, mas acaba por nos levar àquilo que nós desejamos e àquilo que nós realmente queremos. Daniela, porquê é que tu continuas a lançar os teus episódios periodicamente? Olha, por acaso, esta semana eu estava a pensar, e como tu disseste há bocado, uma não questão. Eu já não me imagino não sair episódio à terça, porque começo a perceber que, como é a minha paixão, como eu gosto e como eu sei que também há pessoas à espera. Uma vez aconteceu eu ter o episódio e não ter a descrição. Olha, passado tipo 2 horas, esqueceste a descrição. E eu pensei, as pessoas dão conta. E é um bocadinho do género, e as pessoas mesmo desafiarem-me, olha, este tema, às vezes do nada, este tema era giro para trazer ao podcast. E eu pensar, mas eu não perguntei nada, mas isto é giro. É esta a magia de saber que não estamos sozinhas no processo. Não estamos sozinhas. É as pessoas que nos estão a ouvir, é perceber que eu estou a entregar e as pessoas também estão a dar de volta. E as pessoas já assumiram que a terça-feira é dia de sair podcast. Quem já segue assiduamente o podcast. E mesmo como faz parte da minha terapia, é parte da minha paixão. E pensar aqui em trazer pessoas novas, em pessoas diferentes e desafiar-me cada vez mais a mim e nesta forma de trabalhar a minha comunicação, não é opção não sair podcast à terça. Isso é uma não opção. Tipo, a casa para estar a cair, mas tem que sair podcast. A casa a cair e tem que sair podcast. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Olha, para haver um podcast, convém que haja um microfone, não é? Convém, de certa forma, que haja um microfone para nós podermos entregar a nossa mensagem e aquilo que nós acreditamos com a maior qualidade possível às nossas pessoas e às pessoas que estão à espera da nossa mensagem. Qual é a tua relação hoje em dia com o microfone? Completamente. Amigos. Então eu já pego nele e vou dar entrevistas presenciais. É parte de mim. Sim, aliás, até é engraçado porque eu tinha podcast, eu tinha o microfone antes mesmo
de saber que eu ia ter um podcast. Porque eu comecei a pensar no meio das estratégias todas e de dar sessões online e possivelmente um curso, uma formação, workshops. Então eu investi num microfone, sem eu saber que este microfone ia dar tanto jeito para a questão dos podcasts. O microfone e a relação com o microfone no início pode ser um desafio. Principalmente se formos alguém que não está habituado a mandar áudios, que não está habituado a mandar áudios e ouvir os seus áudios e perceber como é que foi a sua comunicação, como é que foi a sua voz nesse áudio. Aí pode ser um desafio acrescido. Mas, como tudo, a comunicação é treino e o facto de nós nos habituarmos ao microfone acaba por ser treino também. Por isso, para quem não está tão familiarizado, pode começar a gravar uns áudios e a começar a ouvir-se. E aos poucos vai começando a fazer sentido e as peças vão começando a encaixar. E as peças vão começando mesmo a encaixar. Qual é o papel do podcast no teu negócio hoje em dia? O podcast é estratégia, é forma de divulgação, é princípio, meio e fim. Basicamente, sim. E eu ainda estou, e como falamos no início desta conversa, eu ainda estou em fase de transição. E está tudo bem. E está tudo bem, está tudo certo. Já fizeste as pazes com essa parte, não é? Já fiz as pazes com esta parte, está tudo certo. O que é que eu tenho no topo da lista? Tenho um podcast. Se eu não conseguir fazer posts durante a semana, se eu não conseguir gravar stories, pelo menos sai episódio. Todas as semanas sai algo a divulgar aquele episódio e está tudo certo. Por isso, para mim, nesta visão do negócio, o podcast está no topo da lista. E é a minha forma leve de ver as coisas, de divulgar o meu negócio, quando ainda estou nesta parte de transição. Olha, como é que tu descreves, como é que tu hoje, início de 2023, te descreves como comunicadora? Ai, isso é difícil. Olha, descreva-me como alguém... Olha, deixa-me só ver, eu acho que isto não está a gravar. Vê lá se está a gravar. Está-me a aparecer, É que deste lado não está a aparecer. Sim. Está a ser gravado localmente. Ok, depois se for preciso tens que me mandar. Está bem. Desculpa, mas é que... Ok. Vou ficar em pânico. Como eu me descrevo como comunicadora? Então, como é que eu me descrevo como comunicadora? Hoje eu sinto que sou uma comunicadora mais confiante do que era antes. E isso deve-se também ao podcast. Foi o principal impulsionador. E sinto também que a minha comunicação acaba por ser prática, terra a terra. Gosto sempre de dar exemplos, de falar da minha própria experiência, da minha justa causa. E acho que, no fundo, isto também acaba por me conectar às pessoas e as pessoas conseguem perceber que eu já passei por aquilo que eu já disse anteriormente. E como tenho esta comunicação leve, solta, nada de palavras caras, é um bocadinho terra a terra, é ter abraçado também a questão do meu sotaque, que eu no início tinha muitas questões em relação ao sotaque, por isso o meu sotaque faz parte de mim, é assim que eu me vejo, não me consigo ver de outra forma de falar. Claro que há sempre coisas a melhorar e é o processo de melhoria contínua, e mesmo quando nós já nos consideramos que a nossa comunicação é boa e está nos parâmetros que nos satisfazem, há sempre apontamentos, há sempre detalhes, há sempre formas de fazer mais e de fazer diferente. E está tudo bem. E está tudo bem. Olha, Daniela, comunicação em podcast implica voz. Sim. Qual é que é a tua relação com a tua voz? Que poder é que a tua voz carrega? Como é que tu descreves a tua voz? Vou fazer aqui este mix numa só questão. Porquê? Porque a voz é realmente aqui essencial para haver podcast. Por isso, como é que tu a descreves? Que poder é que ela carrega? Como é que tu a defines? Olha, começar por voz é emoção. E principalmente pensarmos nisto já é muita coisa.
Já é pensarmos que quando nós estamos a gravar uma mensagem para alguém que nos vai ouvir do outro lado, nós não podemos descurar a parte de que emoção é que nós queremos passar naquela mensagem. Porque as outras pessoas sentem. E eu posso dar aqui um exemplo que foi de uma pessoa que é minha familiar, que conhece a minha voz desde sempre. Tipo, nós crescemos juntas e houve um solo que eu não tive. Tipo, o solo, para quem não me conhecesse a minha voz, estava bem, estava ok. Mas ela ouviu e disse, estava chateada? E eu, como é que ela sabia que eu estava chateada? Eu, ok. E eu disse, por acaso tinha-me chateado antes de gravar. E eu ainda não tinha as ferramentas que tenho hoje, foi logo no início. E eu, sim, por acaso aconteceu isto, isto e isto. E ela, eu conheço a tua voz, eu sei que tu estavas chateado. E é tão importante nós pensarmos na voz como emoção e nas emoções que nós estamos a transmitir e na altura do dia que nós estamos a gravar, qual é a emoção que nós queremos transmitir, como é que está a nossa voz, estarmos de bem com o nosso corpo, estarmos alinhados connosco, porque eu hoje vejo a minha voz com impacto. Uma voz que transmite segurança, que transmite confiança, que transmite emoções, que vai variando de acordo com a mensagem que quero passar. E lá atrás era uma voz muito a medo, muito trêmula, mas faz parte do processo. E no início até pode ser assim, mas acredita que, pensando em voz, pensando em emoção, e em gerar emoção em quem está do outro lado, e com a tua mensagem, isto vai fazer a diferença. Yeah, mesmo. E agora vamos falar de mensagem, nem por acaso, não é? calha aqui mesmo bem. Agora vamos falar aqui de mensagem. Pensar, estruturar, definir, elaborar uma mensagem para partilhar no teu podcast e nos teus episódios, para mim, é realmente aqui algo que é muito, muito importante. E para ti? Sem dúvida. É importante nós percebermos aquilo que nós queremos transmitir enquanto mensagem, qual é que é a nossa mensagem-chave e a quem queremos que esta mensagem chegue. E é também importante nós irmos ouvindo os feedbacks que nos chegam. Porquê? Porque nós não estamos a fazer o podcast para nós. Nós estamos a fazer o podcast para nós, enquanto estratégia, enquanto negócio, também para enquanto nós, mas não só, não é? Mas não é só para nós. Estão pessoas a ouvir que estão a fazer parte de ouvintes assíduos e que estão a precisar de mensagens específicas para aprender connosco, que nos estão a pedir. E isto ajudou-me também a conseguir perceber o que é que as pessoas estão a precisar nesta área. E claro que é sempre a questão de irmos percebendo, irmos ouvindo, testando e validando, mas sem dúvida que nós temos que ajustar ao máximo a mensagem que nós temos, sair depois desta mensagem que nós temos e perceber o que é que eles estão a pedir e linkar o que é que nós temos, o que é que eles estão a pedir, o que é que eles precisam e começar a juntar estas peças. Mas sim, temos que pensar sempre na mensagem que nós temos, qual é a mensagem central e depois qual é a mensagem que pode andar à volta e que tipo de conhecimento é que nós podemos acrescentar aos outros, que tipo de valor, que tipo de impacto nós podemos acrescentar através da mensagem, através do podcast. Yeah. Olha, a tua mensagem foi sendo adaptada ao longo do teu crescimento aqui também no mundo do podcast ou estava bem definida logo no início? Não estava bem definida logo no início. Eu sabia que queria trabalhar com coaching de comunicação, especificamente com a preparação de apresentações. E no início eu falava na questão do discurso, falava na questão de... E eu comecei a perceber que as pessoas associavam muito à questão de estar num palco, à questão da oratória. Mas apresentações não é só isto. E então eu estou a desconstruir o que é apresentações. Estou também a perceber o tipo de feedback que chega, que tipo de palavras é que as pessoas usam, em que é que melhorar a comunicação fazia a diferença na vida delas para eu conseguir introduzir isso no podcast e usar as palavras que elas usam, porque é isto que me vai alinhar às pessoas e é isto que é comunicação.
Se nós pensarmos em alguém que temos de referência, aquela amiga que nós passamos horas a conversar e que parece que o tempo não passa, porquê? O que é que acontece? O que é que nós temos em comum? Se calhar aquilo que nós temos em comum é mais do que aquilo que nos afasta e por isso é que aquela comunicação resulta tão bem. E é encarar isto no podcast também. Lá está, processo de melhoria contínua, novamente. E não deixa de ser assim. E termos esta noção e acima de tudo, deixar-nos encantar pelo processo, não é? Deixar-nos perceber que nada é estanque. Tudo pode ser alterado, tudo pode ser mudado, tudo pode ser adaptado de acordo com quem nós vamos sendo. A Daniela de março de 2022 não é a mesma Daniela de janeiro de 2023. Então temos aqui coisas que vão sendo adaptadas e está tudo bem, não é? Só a noção de, por exemplo, o título. Eu estava coaching de comunicação e voz, porque tem a parte da comunicação e a parte específica da voz. Eu já deitei por terra a parte da voz. Estou a assumir a parte da comunicação. Estou a tentar alinhar, já redefini a descrição do episódio. Vou alinhando as descrições tendo em conta aquilo que as pessoas também me pedem. E é isto, não é só aquilo que nós dizemos, é aquilo que nós fazemos, é os nossos comportamentos e é alinharmos ao máximo para que as pessoas do outro lado também sintam e também se conectem connosco. É isso mesmo. Olha, voltamos aqui à máquina do tempo novamente. Se tu pudesses voltar aqui atrás na máquina do tempo, tu tinhas lançado o teu podcast antes? Boa pergunta. Olha, eu se calhar assim dizia-te que sim, porque é uma paixão e eu adorava fazê-lo. E sei que me identificar mais cedo e se calhar havia aqui uns saltos que eu poderia dar de uma forma diferente. E ao mesmo tempo, também digo que não pela parte de eu precisei de passar pela dor, eu precisei de me frustrar, de bater com a cabeça na parede, para hoje dar valor a uma estratégia que resulta para mim. É uma estratégia que aconteceu no tempo certo. E é o que é, e a partir de agora é pensar, se eu já estou aqui, agradecer por estar aqui, por poder estar aqui, por ter conhecido esta estratégia, por me identificar com ela e a pensar daqui para a frente o quanto eu posso ganhar, alavancar por fazer aquilo que eu faço, aquilo que eu gosto de fazer e estar alinhada comigo. Eu acho que isso é extraordinário. Nós, no fundo, é no tempo certo. Nós nem sempre percebemos, mas é no tempo certo. É isso mesmo. Olha, e teres aqui um passo a passo, realmente um passo a passo simples, concreto, que te ajudou a tu definires o teu conceito de podcast, a definires quais é que seriam os passinhos para ter um podcast, fez a diferença? Sem dúvida. Principalmente quando nós começamos, é tipo, ok, como é que eu vou começar este podcast? Como? O quê? O que é preciso? O que é que não é? O que é que faz parte? E no início as coisas estão muito abstratas. E o facto de ter um passo a passo, olha, esta semana é dedicada a isto, a próxima é dedicada àquilo, ajuda a nós conseguirmos ter uma linha orientadora e perceber, se eu ainda não falei disto é porque agora não é importante, vamos concentrar, vamos focar. Daqui a 3 semanas iremos falar disto, então, ok, no tempo certo vamos lá chegar e vamos conseguir alinhar e perceber. Por isso, sem dúvida, com passo a passo, ter as coisas orientadas, ter alguém a guiar o processo e ter também pessoas que estão a caminhar connosco no processo para tirar dúvidas, para partilhar, para testar, validar, porque no fundo eu acho que quem acaba por fazer podcast tem esta questão da melhoria contínua e esta questão de evolução e há formas de nós irmos partilhando e crescendo em conjunto e isso faz toda a diferença. Faz mesmo a diferença, não é? Crescer em comunidade, somos seres sociais e o facto de termos uma comunidade é realmente aqui uma mais-valia. E agora vamos voltar à máquina do tempo. Eu acho hoje é a palavra da nossa entrevista é máquina do tempo. Mas vamos pô-la a andar para o futuro. Projetos para o futuro, Daniela. O que é que tu esperas conquistar com o podcast? Conta-nos. O que é que eu espero conquistar com o podcast? Olha, entrevistar mais pessoas, principalmente da minha zona de desafio. Entrevistar pessoas que eu sei que estou aqui numa zona que se calhar aqui há uns anos eu pensava, nunca na vida. Hoje já penso,
se calhar ainda nesta vida é possível, não sei quando, mas entrevistar mais pessoas de zonas de desafio que no fundo eu sinto que são pertinentes para trazer ao podcast e a quem ouve o podcast. O que é que eu me imagino mais? Imagino também eventos presenciais e conseguir fazer um evento presencial onde esteja a fazer uma conversa tal como estou a fazer uma entrevista no podcast, mas com audiência, para estar ali a audiência a interagir comigo. É algo que eu também me identifico e pronto, acho que é assim. Custa-me mais pensar para o futuro. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Olha, Daniela, estamos a terminar a nossa conversa, a nossa entrevista. E antes de te agradecer, conta-nos onde é que nós te podemos encontrar. Para além do Bem Fala Quem Está de Fora, disponível em todas as plataformas de podcast e mais algumas, onde é que te podemos encontrar mais? No LinkedIn, Daniela Crespo. Entretanto, também tenho o Instagram, @Dani_N Crespo. Em breve, um site. Yeah! Em breve, um site. E penso que é isso. Exatamente, exatamente. Minha querida Daniela, agradecer esta conversa maravilhosa, agradecer a disponibilidade para estares aqui à conversa comigo e para nós podermos falarmos sobre a nossa paixão, falarmos sobre ti, conhecer-te um pouquinho melhor. Gratidão imensa. Obrigada. Obrigada. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!